Chama logo o SAMU, pois esse relato tá sinistro. Olá, eu me chamo Solange. Tenho 26 anos e o que vou contar para vocês aconteceu comigo e mais 2 amigos meus nesse fim de semana passado. Moro na zona rural da cidade de Anápolis, Goiás, e por aqui quase não se ouve falar de coisas sobrenaturais, entre aspas, sendo que eu era cética quanto a isso. Até que algo aconteceu comigo e com os meus amigos. Bom, pessoal, vi os relatos de algumas pessoas aqui no canal, então resolvi contar a minha história que vem acontecendo comigo há alguns anos. E a mais intrigante de todas aconteceu fim de semana passado. Mas começarei no início, onde os acontecimentos sobrenaturais se deram. Há alguns anos eu dormia na casa de uma amiga. Foi bem recente quando nos mudamos para esse interior, e na época eu tinha 16 anos. Ela me pagava para dormir lá, porque ela tinha medo de dormir só, pois o marido dela viajava a semana toda e só voltava no final de semana. Essa casa é perto da minha, fica no alto de um morro, e a minha fica lá embaixo. E para chegar lá, é só passando por trilhas dentro de um matagal escuro. O antigo dono dessa casa, um senhor já de idade, morreu nela. Mas isso nunca me deu medo, pois sou do tipo que gosta de filmes de terror e não tenho medo de quase nada. Já presenciei vários acidentes, pessoas sendo esfaqueadas e suicídio de uma garota que se jogou de um carro em movimento, mas nada disso nunca me abalou. Certa noite eu acordei com muito calor, sendo que não sinto calor e sempre durmo com coberta. Lembro-me que olhei a hora no meu celular e era exatamente meia-noite. Fiquei inquieta, pois o ventilador estava ligado e a minha amiga, que é super calorenta, estava toda enrolada no cobertor, já que dormíamos na mesma cama, pois na época não havia outra cama. Nessa mesma noite, após olhar a hora, olhei para a porta do quarto que ficava aberta e vi perfeitamente um homem nos olhando parado lá na porta. Eu dormia do lado da parede, então na mesma hora virei para a parede muito assustada e comecei a rezar com o coração acelerado. Aconteceu a mesma coisa na noite seguinte. Era 00:35 quando acordei novamente e olhei para a porta, e lá estava o homem novamente, nos observando. Fiz tudo novamente, virei para a parede e rezei até dormir. Na terceira noite eu acordei de novo, e eram 3:47 da madrugada, e dessa vez eu não virei para olhar para a porta, só virei para a parede e esperei o sono chegar novamente. Tudo estava indo bem, até eu sentir alguém me tocando. Imaginei que era minha amiga se mexendo enquanto dormia, então nem me importei. Mas aí, novamente senti o toque nas minhas costas. Aí virei para ver o que estava acontecendo. Era a minha amiga. Ela estava sentada na cama e quando virei, ela começou a falar uma língua estranha, e eu falei que não estava entendendo nada. Foi então que ela nem se virou e só apontou para a porta do quarto e eu olhei, e lá estava ele, o mesmo homem das noites anteriores, só que parecia estar mais perto agora. Ele usava um chapéu preto, era alto e não dava para ver a sua face devido à sombra do chapéu, mas dele parecia emanar uma energia muito pesada. Depois disso, minha amiga só virou e caiu na cama. Dormiu e o homem desapareceu. E eu, apavorada, tentei acordar ela, mas não consegui. Peguei o meu celular e liguei para minha mãe. E quando ela atendeu, contei para ela o que acabara de acontecer e disse que eu ia para casa naquele exato momento. Mas ela disse para que eu ficasse porque já estava amanhecendo o dia. Como sempre, eu rezei e consegui dormir.
Quando cheguei em casa, falei para minha mãe que não iria mais dormir lá naquela casa. Minha mãe acha que era o espírito do antigo dono da casa. Mas o mais impressionante é que quando a minha mãe foi falar para essa minha amiga que eu não ia mais dormir lá e contou o que tinha acontecido, ela disse que simplesmente não se lembrava de nada. E eu me passei por uma desequilibrada, idiota, tola e tudo de estúpido que vocês imaginarem. Só a minha mãe acreditou em mim. E desse dia em diante eu não voltei mais para aquela casa que ficava no alto do morro. Sempre que passo lá em frente sinto um arrepio e raiva. Como eu já disse, minha casa fica em uma zona rural e são raros os vizinhos por perto. Mas eu e alguns amigos temos um canal de caçadores de lendas no YouTube e então procuramos fazendas e chácaras assombradas para gravar nossos vídeos. Muitas vezes saímos no meu carro ou no carro do Alexandre, meu primo. Foi ele que presenciou o ocorrido. Como eu disse no início, esse fato ocorreu no fim de semana passado. Naquele dia fomos no meu carro e o Alexandre levou sua esposa e seus filhos também. Tudo ia tranquilamente, mas quando estávamos voltando, o carro começou a apresentar problemas mecânicos. Não tinha força nas subidas e em seguida ele simplesmente travou o motor. Não ligava mais, nem saía mais do lugar. Estávamos mais ou menos a 15 quilômetros de casa em uma estrada deserta, existindo apenas algumas casas próximas ao local onde o carro estragou e a lua cheia que clareava aquela noite. Fiquei muito irritada com o que aconteceu. Por sorte, lá pegava telefone celular. Meio ruim de sinal, mas pegava. O Alexandre ligou para o seu irmão buscar sua esposa e os seus filhos, sendo que os meus amigos também quiseram ir, mas ele não quis levá-los. Isso já era 5:30 da tarde e o Alexandre, seu amigo e eu tínhamos que andar muito ainda. Então começamos a andar. Fomos conversando e brincando, para não ter o que pensar na distância. E a noite logo foi chegando. E o pior, que as nuvens cobriram a lua cheia, deixando tudo bastante escuro. Nós tínhamos andado cerca de 8 quilômetros e precisamos passar por uma encruzilhada. E lá tinha algumas cruzes enterradas e também havia um tipo de casinha de ponto de ônibus. Muitos anos atrás passava ônibus por ali. Eu estava no meio, o Alexandre no canto do barranco e o amigo do Alexandre do meu lado esquerdo. Quando estávamos quase chegando na encruzilhada, o Alexandre começou a ir na direção do meio da estrada. E eu estranhei a atitude dele. "O que foi, Alexandre?" Perguntei para ele. Mas ele não me respondeu. Apenas começou a andar mais depressa e a olhar para trás. Perguntei novamente. Ao ligar a lanterna do meu celular, pude ver que ele estava pálido e passando muito mal, e bastante assustado também. Quando ele apontou com a mão para a casinha do ponto de ônibus na encruzilhada, ele falou bastante trêmulo. "Tem um menino sentado debaixo da casinha." Pensei que fosse brincadeira dele para nos assustar, mas ao ver o estado dele e o jeito que ele falou, senti a minha espinha gelar. Arrepiei até os últimos cabelos da cabeça e nosso outro amigo iluminou com a lanterna do celular, mas não havia ninguém ali. Pudemos ver 2 cruzes e uma delas era mesmo de uma criança. Saímos mais apressados do que nunca daquele lugar. Tivemos que jogar um pouco de água no rosto do Alexandre e ele começou a querer desmaiar, mas logo foi se recuperando. Ele não quis mais ir no canto do barranco de jeito nenhum. E logo apressamos mais o passo. E então chegamos em casa. Até hoje, ele diz que está assombrado com o que viu. Fui falar com a minha avó a respeito do acontecido e ela disse que aquela encruzilhada é realmente assombrada
e que muitos presenciaram o que o Alexandre viu. De uma coisa eu tenho certeza, não passo mais nunca por ali, e principalmente à noite. Bom galera, essas são algumas das coisas que aconteceram em minha vida. Tenho várias outras histórias e algumas até mais assustadoras, que trarei num próximo relato. Boa noite. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e tenham todos uma boa noite.